mais? Ficou claro o que eu disse? Sim, sim. Bom, Uhum. bom demais. Vamos então começar o que a gente ia começar hoje. A gente vai começar a falar sobre um pouco sobre a origem, né? Mas a gente vai falar mais um pouco da origem histórica de algumas heresias que a gente tem hoje, porque nas próximas EBDs a gente vai aprofundar na heresia em si. Então, agora a gente vai analisar no geral, assim, né? Fazer um apanhado histórico, vamos dizer assim. E no futuro, né, nas próximas EBDs, a gente vai pegar a heresia e vai analisar ela mais profundamente, certo? Derek, Oi, eu vou ter que sair, estão me chamando. Mas beleza. eu já dei uma lida nesses slides, achei legal tudo que você colocou ali. E depois, se quiser me passar um resumão, eu ficarei muito grata. Beleza. É isso aí, Falou. galera. Até Valeu. mais. Até. Bom, então vamos continuar aqui. A gente vai falar então sobre o histórico dessas heresias. Para a gente falar do nosso primeira problema, né? Na verdade, o primeiro personagem histórico que trouxe grandes heresias que no futuro, né? O futuro é hoje, vão despontar em vários problemas, vem desse movimento, o movimento do novo pensamento. Talvez vocês não estejam familiarizados com o nome novo pensamento, mas provavelmente vocês estão familiarizados com os coachings, né? Aquele negócio, mudar o mindset. Se você pensar mal, o mal vai vir na tua vida. Se você falar palavras erradas, essas palavras vão se tornar realidade. Esse tipo de coisa é uma doutrina bem forte hoje em dia, até não somente nos coachings, mas na cultura popular, né? Nossa, não fala isso porque vai que pega, né? Esse tipo de coisa. Esse pensamento tem origem no movimento do Novo Pensamento, que foi um movimento ali de 1800 e bolinhas, né? E ele falava o seguinte, por exemplo, esse aqui é o fundador do movimento. Ele diz o seguinte: pode parecer estranho, estranho, pode, eu traduzi errado, mas pode parecer estranho que as nossas crenças afetam nossa saúde. E aqui ele não está falando só de saúde psíquica, né? Está falando de saúde no geral. O fato é que não há nada em nós além de crenças. É tudo que o homem tem. É tudo que pode ser mudado e abrange tudo o que o homem fez ou fará. Ou seja, o homem é crenças e dependendo das suas crenças você pode mudar a tua saúde e pode mudar a realidade ao seu redor. Então, se você pensar, mentalizar muito, nossa, eu vou ter um carro, eu vou ter uma Ferrari. No futuro você vai ter uma Ferrari porque você está com um mindset ok. Entende? Isso é muito comum nos coachings hoje em dia. E esse movimento Novo Pensamento influenciou um cara que vai ser uma figura-chave no nosso apanhado histórico, porque dele vem muitas das heresias que a gente tem hoje. O nome dele é E.W. Kenyon. E.W. Kenyon foi um pregador, né, que, se não me engano, começou na Igreja Batista, mas aí começou a despencar para algumas heresias. Ele fazia parte de movimentos como o do Novo Pensamento, e ele trouxe essa doutrina, ele cristianizou a doutrina do Novo Pensamento, né? Ele falou o seguinte, né? Segundo ele, essa doutrina é praticamente um terreno inexplorado no cristianismo. Então ele estaria trazendo algo novo, algo revolucionário para dentro do cristianismo, algo que foi perdido lá na época dos apóstolos, mas que ele retomou, né? E qual que era a base que ele usava para essa doutrina, né? Então ele pegou aquela ideia de que o nosso pensamento pode mudar a realidade, pode mudar a nossa saúde, só que ele cristianizou, então ele precisava de uma base bíblica para isso. E qual base bíblica ele usou? Vamos abrir em João 14, 13 a 14. Foi uma das bases que ele colocou, porque eu acabei lendo o livro dele e percebi isso. 13 a 14. Ficou claro o que eu disse? Ficou. Ficou? Ficou. Oi? Beleza. Ficou, ouviu. Qualquer dúvida é só pode interromper no meio, tá? Não tem problema nenhum. Bom, então João 14, 13 a 14. Alguém pode ler pra gente? Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei.
Então, o E.W. Kenyon, né, ele veio dessa corrente do novo pensamento, só que ele precisava colocar isso na Bíblia. Então, ele viu esse texto e pensou, nossa, se eu pedir qualquer coisa em nome de Jesus, nome, né, em meu nome, é Jesus falando, no caso. Então, o que que ele disse? Se você, quando você está pedindo alguma coisa para Deus, colocar em nome de Jesus, então qualquer coisa que você peça antes ou depois em nome de Jesus vai acontecer, certo? Então, é uma forma de você pegar esse novo pensamento, né? Porque além de você falar em nome de Jesus, você tem que ter fé, obviamente. Se você falar em nome de Jesus, você pode fazer qualquer coisa, pedir qualquer coisa para Deus que Deus vai te dar, certo? Então, ele usou esse versículo principalmente para basear. No livro O Maravilhoso Nome de Jesus, né, um livro do E.W. Kenyon, ele usa muito esse texto para basear essa doutrina. Então, ele falou o seguinte: a medida de suas habilidades, ou seja, do cristão, é a medida do valor daquele nome, do nome de Jesus. E tudo que é colocado naquele nome pertence a nós. Ou seja, tudo que é de Jesus é de nós, é da gente também. Porque Jesus nos deu o uso sem limites de seu nome. Ou seja, se eu ter fé e falar em nome de Jesus, qualquer coisa que eu fale depois disso vai acontecer, porque supostamente Jesus teria prometido isso, né? Então você tem uma influência do novo pensamento, só que cristianizado, certo? E ele deu origem, então, a uma doutrina muito, muito, mas muito forte hoje em dia, que é a doutrina da confissão positiva, certo? Gravem esse nome. Confissão positiva. O que é confissão positiva? É dado as circunstâncias corretas, tudo que você falar vai se tornar realidade. No caso do W. Kenyon, as circunstâncias corretas é você falar, ter fé e falar o nome de Jesus. Só que alguns pregadores hoje meio que adaptaram essa doutrina para algumas outras coisas. Alguns falam que não precisa falar o nome de Jesus, é só ter fé. Se você ter fé e afirmar, dizer isso vai acontecer, então isso vai acontecer, certo? Independente de tudo. Deus tem que cumprir isso que você está falando. Então é confissão positiva. Se você confessar sob as circunstâncias corretas, aquilo vai acontecer. Então isso é confissão positiva. Ficou claro? Alguma dúvida? Aquela frase, profetize, entra nisso? Em confissão positiva? A gente vai É falar mais diferente. pra frente. Eu entendo. Só que eles interpretam confissão positiva como um tipo de profecia. Então, tipo, quando você está confessando, é mais comum do que profetize é declare. Nós declaramos, nós confessamos. Declarar é uma palavra muito comum hoje em dia nos evangélicos, né? Normalmente, quando fala declare, está se referindo a algum tipo de confissão positiva. Profetize em parte, né? Profetiza ao irmão do seu lado. Isso é um tipo de confissão positiva também, porque essa profecia não está vindo de Deus, está vindo da pessoa. A pessoa está pegando e falando para outra. Então, isso você está confessando, está falando com a tua voz, né? Você está falando em voz alta. Então, isso supostamente deveria acontecer, segundo essa doutrina. Então, profetiza também entraria, mas dada alguns parâmetros, não todos. Mas declare é quase sempre. Declare provavelmente a confissão positiva, certo? Então, para ele, você tinha que falar com fé e usar o nome de Jesus. Hoje em dia, alguns pregadores adaptaram, como eu disse. Um dos pregadores que adaptaram, que é muito famoso hoje em dia, é esse tal do John Osteen. Vocês vão ver a igreja dele, mas a igreja dele tem 52 mil membros. Eu coloquei aqui, uma igreja tem 52 mil membros. É muita gente. E ele é talvez hoje em dia o cara mais famoso da confissão positiva. Vamos ver o que ele ensina pra gente sobre isso. Vamos pegar um clipe. Então, como eu disse, a gente vai colocar os clipezinhos aí para ficar mais legal e ver como que acontece na prática, né? A confissão positiva e outras doutrinas. Vejam só se vocês escutam. Percebam que atrás dele ele tem um globo de ouro, né? Vocês vão perceber em cima do púlpito. No meu tá sem som aqui. Tá sem som? Tá. Eu vou sair, vou coisar. Vou compartilhar.
You are where you are today, in part because of what you've been saying about yourself. Words are like seeds. When you speak something out, you give life to what you're saying. If you continue to say it, eventually that can become a reality. Whether you realize it or not, you are prophesying your future. And this is great when we're saying things like, I'm blessed, I'm strong, I will accomplish my dreams, I'm coming out of debt. That's not just being positive, you are prophesying victory, prophesying success, prophesying new levels. Your life will move in the direction of your words. But too many people go around prophesying just the opposite. Bom, então é isso aí. Então eles usam, se você declarar, se você falar, você vai estar profetizando. Então você vai estar, o que você falou vai acontecer, né? Se você declarar em voz alta e ter fé. No caso do E.W. Kenyon, novamente, você tem que usar o nome de Jesus. Mas no caso do Joel Osteen, não precisa. Só você declarar com fé. Certo? Outro texto que eles usam bastante para basear a doutrina, e agora eu digo no geral, não é só o E.W. Kenyon, é todos os pregadores da confissão positiva, é Provérbios 18, 21. Vamos abrir lá. Provérbios 18, 21. Alguém pode ler para a gente? A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Bom, então eles usam esse versículo assim e falam, o que você falar, né? A língua tem poder para trazer vida ou morte. Aqui eles não entendem vida e morte como algo, se eu ter um filho e ficar xingando esse filho vai nascer com problemas psicológicos. Não é isso. A vida tem poder sobre a vida e a morte. É tipo algo fora da minha mente, se eu falar algo, esse algo vai acontecer. Então, por exemplo, se eu confessar para Deus, eu tenho uma Ferrari, eu vou ter uma Ferrari no futuro. Eu sou abençoado, como o Joel Osteen disse. Eu vou ser abençoado. Se eu dizer, eu vou ser, sei lá, vou ser o CEO da empresa. Eu vou ser CEO da empresa, se eu tiver fé e confessar. Certo? Bom, e eu queria, agora esse momento de coronavírus é muito engraçado, né? Porque é nesse momento que os falsos profetas aparecem com mais força. E um desses falsos profetas é o Kenneth Copeland. Guardem esse nome, Kenneth Copeland, né? Ele vai ser muito importante mais para frente. Kenneth Copeland profetizou não, ele declarou palavras contra o coronavírus. Eu vou mostrar aqui para vocês verem como que foi esse momento épico, vamos dizer assim. Aqui. Então, ele está pegando essa doutrina, né, da confissão positiva e levando para fazendo o que ela diz, né? Você tem que confessar com fé. Então vamos ver o que o Kenneth Copeland tem para nos ensinar. We'll exercise judgment right now. Because we have... In the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Standing in the office of the prophet of God, I execute judgment on you, COVID-19. Oh, Ramash. I execute judgment on you, Satan, you destroyer, you killer. You get out, we break your power, you get off this nation. I demand judgment on you. I demand a vaccination to come immediately. Yes. I call you done. I call you gone. You come down from your place of authority, destroyer. You come down and you crawl on your belly like God commanded you when he put his foot on your head in the Garden of Eden. You will destroy through COVID-19. No more. No more. No more. No more. Is finished. Finished. It is over.
and the United States of America is healed and well Thank you. again, Praise. saith the mighty Hallelujah. Spirit Glory. of peace, who is also the Prince of War, the Lord Jesus Christ. E aí, gostaram? Dá pra ver a empolgação do cara, né? Mas só tem um detalhe. Ele declarou essas palavras em agosto, né? A gente está em quase novembro e ainda o Covid está por aí. Então não deu muito certo, vamos dizer assim. Ou que ele é velhinho, né? Então tá chegando mais devagar. Pode Não, ser. ele falou sobre os Estados Unidos, né? O resto é resto, né? Ah, sim. Mas até nos Estados Unidos tá ruim. Às vezes tá pior aí, né? Tá Estados Unidos é pior. o pior do mundo. Exatamente. Tá faltando jejum. Tá faltando jejum. Ou o cara, ele declarou errado, né? Ele não teve fé suficiente. Essa provavelmente seria a desculpa dele. Mas é estranho que tá no canal do Kenneth Copeland ainda esse vídeo. Então ele ainda tem fé nisso. Por algum motivo, né? Homem de fé. Bom, então, baseado nessas crenças, né, de confissão positiva, eu falo com fé, declaro e as coisas acontecem. Um movimento, né, baseado nisso foi criado. O nome é Movimento Palavra da Fé. Se você lembrar do vídeo lá que a gente viu no começo, do Justin Peters e do Todd Friel, você vai ver que o Justin Peters, ele acusa Hillsong e a Bethel de fazerem parte do movimento Palavra da Fé, ou seja, deles ensinarem confissão positiva. E a gente vai ver no futuro que isso é verdade, né? Tanto a Bethel, eu não tenho certeza se é a Hillsong, mas a Bethel sim. Palavras do Bill Johnson, do Chris Walton, né, nos livros, nas pregações deles, né, eles acreditam na confissão positiva, ou seja, se você falar as palavras da maneira correta, elas vão acontecer, certo? Depois a gente Aquele vai... sermão que você mostrou Oi? do povo no momento do dízimo. Isso, aquilo é confissão positiva. A gente vai ver mais pra frente, não fale mais, porque vai ser surpresa. É para ser surpresa, pelo menos para a maioria. Então, no futuro a gente vai avaliar isso mais profundamente, vai falar, né, vai debater esses textos que eles usam e vai ver se é heresia ou não. Mas já dando spoiler, lógico que é heresia. Bom, falta 4 minutos, eu só vou terminar essa parte, porque o E.W. Kenyon não pregou só confissão positiva. Ele pregou uma outra coisa que é muito forte hoje em dia, que é a teologia da prosperidade, né? Se você vem para Jesus, parte do sacrifício de Cristo não foi só para te salvar, foi também para te fazer rico e saudável. Ou seja, se você está na pobreza e está doente, você está errado, né? Porque Jesus veio te libertar da doença e da pobreza, né? Isso é coisa do demônio. Ele diz o seguinte: as boas novas que Jesus proclamou incluem liberdade da pobreza. A vida abundante de Cristo transborda em abundância física e material, certo? Então, se você está em Cristo, você não somente é salvo, né? Você é salvo espiritualmente, fisicamente e financeiramente, né? Então, você tem essa doutrina muito forte e é muito forte hoje em dia. Embora hoje em dia elas sofram algumas modificações, né? A gente vai ver algumas modificações que essa doutrina sofre, porque o jeito como ele fala aqui é muito direto, né? Você, uau, né? Liberdade da pobreza. Mas hoje em dia essa mesma doutrina é pregada, só que sob outros termos e sob outros contextos, mas continua a mesma coisa, certo? Que parte do evangelho, parte das promessas de Deus incluem liberdade da pobreza e liberdade da doença, né? Tudo isso é coisa de Satanás. Deus não quer que você fique doente, jamais, né? Doença e pobreza não podem fazer parte do plano de Deus, certo? Vamos só abrir para terminar um texto que eles usam bastante, que provavelmente o W. Kenyon estava se baseando quando falou a vida abundante de Cristo transborda em abundância física e material, né? Física, doença, não ter doença, e material, dinheiro. É João 10:10. Vamos ler lá em João 10:10.
Um texto muito conhecido e muito mal interpretado. Mas vamos lá, né? Vai cair. A ligação vai cair. Vai cair. Falta 1 minuto e 30. Dá tempo de ler. João 10:10. Alguém pode ler pra gente? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar uma vida plena que satisfaz. Outras versões vão falar: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deixa eu ver se. Ó. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então eles usam: nossa, Jesus veio para te dar vida com abundância. Você acha que pobreza, você acha que doença é vida com abundância? Óbvio que não, né? Então Jesus veio para te dar essa vida abundante, essa vida rica, essa vida de glórias, né? Que você lá em cima. Não sei se vocês lembram o vídeo do Kenneth Copeland que a gente viu semana passada, que ele fala que teu lugar é lá em cima. Você tem que estar mandando. Leva a gente para o lugar onde a gente manda, onde a gente é o cara VIP, né? Então é exatamente isso. Vai cair, aí a gente entra no mesmo link, beleza? Se tiver alguma dúvida, podem fazer na próxima chamada. Beleza?